Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre cálculo vetorial sob contexto do espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões. Vamos então, com base no cálculo diferencial integral e na análise real, vamos escrever o operador derivada, derivada parcial em relação a x, como derivada parcial de ρ em relação a x multiplicado pela derivada em relação a ρ, pois x depende de ρ, de φ e eventualmente de z. Então, mais derivada parcial de φ em relação a x multiplicado pela derivada parcial em relação a φ, mais a derivada parcial de z em relação a x multiplicado pela derivada parcial em relação a z. Este é o operador derivada parcial em relação a x, uma vez que x pode ser uma função que de maneira geral dependerá tanto de ρ, quanto de φ, quanto de z. Muito bem, então, próximo passo, devemos considerar a derivada parcial em relação a y, similarmente a derivada parcial de ρ em relação a y multiplicado pela derivada parcial de ρ, mais derivada parcial de φ em relação a y multiplicado pela derivada parcial em relação a φ, perdão, aqui, ρ e φ, então derivada parcial de ρ em relação a y multiplicado por derivada parcial em relação a ρ, mais derivada de φ em relação a y multiplicado por derivada parcial em relação a φ, mais derivada de z em relação a y multiplicado pela derivada parcial em relação a z, considerando que y é uma função que de maneira geral poderá depender de ρ, de φ e de z. E por fim, a derivada parcial em relação a z pode ser expressa como derivada parcial de ρ em relação a z multiplicado pela derivada parcial em relação a ρ, mais derivada parcial de φ em relação a z multiplicado pela derivada parcial em relação a φ, mais derivada parcial de z em relação a z multiplicado pela derivada parcial em relação a z, considerando que z depende, de maneira geral, é uma função que pode depender de ρ, de φ e de z. Muito bem. Vamos encerrar nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.